Meus prezados irmãos, nós queremos, nesta manhã abençoada de domingo, vos cumprimentar com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer que estamos aqui mais uma vez para adorarmos a Deus nesse momento de escola bíblica dominical. O tema da nossa escola, da nossa revista hoje, do nosso estudo, vai falar sobre Jó e a realidade de Satanás, o maior adversário da vida de Jó, o nosso maior adversário. E estamos aqui para darmos início. Nossa irmã missionária Deusimar estará ministrando a palavra de Deus daqui a pouquinho. Mas eu quero fazer uma oração, eu quero, para iniciar aqui esse estudo, quero adorar ao Senhor nesta manhã gloriosa. Senhor meu Deus, somos gratos a Ti pela Tua oportunidade de estarmos na Tua presença. Perdoa nossos pecados, cobre nossas vidas com Teu sangue, direciona-nos através do Teu Santo Espírito, que possamos entender nesta manhã a palavra de Deus, a Tua palavra, através do estudo da revista da Escola Dominical. Alcança os Teus filhos com as riquezas de bênçãos. Nesta manhã, cura enfermidades, dá vitória a eles. Deus, irmã Maria Teixeira, que está colhendo mais uma rosa no jardim da sua existência, toma ela em Tuas mãos, todos os seus familiares, a quem ela merece todas as homenagens, ajuda da vitória, o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Nós queremos cumprimentar Débora, que já está conosco nesta manhã. Você que foi entrando, compartilhe com a sua amizade de Facebook, com seus amigos. Irmã Ana Paula, que Deus te abençoe, para que eles possam também serem alcançados pela palavra de Deus. Mas eu não posso deixar, já prestamos uma homenagem cedo, mas foi gravado e aqui nós estamos ao vivo, de prestar merecidas homenagens a essa matriarca, esta coluna, que é a irmã Maria Teixeira, que está aniversariando nesta manhã, neste dia. Que Deus possa abençoar a vida da irmã Maria neste dia tão grande. Creio que os seus filhos, netos, bisnetos estão todos alegres, porque ela chegou nesse dia com alegria. Deus está lhe dando um presente, irmã Maria, nessa sua idade, que ainda tem a dar muitos frutos. Olhe bem, a idosa é uma pessoa de idade mais avançada. Em todas as culturas, essas pessoas são tidas como sábias ou mais sábias, por conta da experiência conquistada ao longo da vida. Na Bíblia, irmã Maria, não é diferente. A idosa ou o idoso é o símbolo daquele homem sábio, e experiente, que guia os mais novos em direção à verdade, impedindo que eles cometam erros de julgamentos e de ação. Um grande exemplo bíblico é o de Davi e Salomão. O rei Davi, pai de Salomão, chega perto do seu filho e dá instruções de como Salomão deveria governar a partir de então, mostrando, como a experiência é forte e valiosa. Por isso, um valor cristão muito importante é o de respeitar a idosa, o idoso, uma pessoa experiente como a irmã Maria. Não só elas, mas todos aqueles que são mais velhos, especialmente nossos pais. Está escrito em Isaías 40, verso 31, a paz do Senhor, Caio, que Deus te abençoe. Bom dia, Desirê Brandão,
Daqui a pouco sua colega estará aqui ministrando a palavra de Deus. Está escrita em Isaías 41 ainda, para prestar homenagem à minha irmã Maria Teixeira, junto aos seus familiares, que mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu vos levarei, eu os susterei e os salvarei. Isaías 40, olha bem aqui, Provérbio 17,6 também diz, os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Irmã Maria, eu sei que se ela não estiver ao vivo, algum filho vai aí lhe mostrar depois, que a senhora possa receber merecidas homenagens em nome da nossa igreja, em nome do nosso ministério, em nome da nossa família. Quero cumprimentar um grande amigo, João Batista Almeida, pastor João Batista, que Deus possa abençoar sua vida. E obrigado por o senhor estar chegando aí para estar conosco nesta manhã, onde vamos, né, Luciene Moreira, estudar a revista da Escola Dominical. Mas eu quero louvar aqui 1 ou 2 hinos para que o nosso irmão Deusimar possa dar prosseguimento à Escola Dominical. E esse hino que eu quero louvar aqui, eu quero oferecer para a irmã Maria e todas as pessoas que porventura estiver aniversariando esta semana, na semana passada, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem é este que tem autoridade para dizer para o mar se acalmar? Quem é este que mudou a minha vida e a sua deu para me salvar?
o bravo mar. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Quero cumprimentar o Tiago, que Deus possa abençoar tua vida, também nossa prima Elizabeth Vargas, esposa do pastor Francisco Pimenta, lá do Rio, lá de Nova Iguaçu, sempre estão conosco. Que Deus possa abençoar a vida de vocês também aí no Rio de Janeiro, em nome de Jesus. Quero cantar mais um hino para que possamos entrar na leitura do início da nossa escola bíblica. Irmã Deusimar já está por aqui, daqui a pouco estará ministrando a palavra de Deus. Louve comigo, adore comigo. Nesta manhã Deus vai edificar a tua vida através da sua palavra. Ao passar no Jordão desta vida, a vitória teremos de Deus. Entraremos em terra prometida, glória e honra pertence a Deus. Aleluia, seja Deus louvado no céu, na terra e no mar. Entraremos em terra prometida, ao Egito, onde não voltarei. Ó, minha vida era triste, vazia, eu não tinha a consolação. De repente encontrei um auxílio de Jesus, que estendeu sua mão. Aleluia, seja Deus louvado no céu, na terra e no mar. Entraremos em terra prometida, ao Egito, onde não voltarei. Aleluia, seja Deus louvado, aleluias, no céu, na terra e no mar. Entraremos em terra prometida, ao Egito, onde não voltarei. Ao Egito, onde não voltarei. Glória a Deus. Que Deus possa continuar nos guardando, nos abençoando na tua presença. Eu quero fazer a leitura da revista do nosso estudo
da escola dominical hoje. Bom dia, a paz do Senhor, minha sobrinha Keila, também minha irmã Ilka Pontes Lopes, esposa do meu irmão, amigo Tiago. Muito obrigado por você estar conosco, saudade de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. O estudo da revista da Escola Dominical hoje vai falar de um tema importantíssimo, Jó e a realidade de Satanás. Eu te convido a ficar aí junto com a irmã Deusimar até o final desta lição, que é de número 3, para que você possa entender o que Deus vai estar falando conosco através do estudo da revista da Escola Dominical nesta manhã, em nome de Jesus. Jó e a realidade do seu maior adversário, Satanás. O texto áureo diz para nós que, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A verdade prática diz que, segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. A leitura bíblica em classe, queridos, está registrada no livro de Jó, capítulo 1, do verso 6 ao 12, capítulo 2, do verso 4 ao 5. É importante que você preste atenção nesta leitura, porque é a base bíblica que vai servir de norte, que vai servir de base para todo estudo da palavra de Deus sobre o tema que a revista, que o comentarista está nos revelando nesta manhã. Olhe bem, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observar-te tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, homem reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó ao Deus debalde? Porventura não o cercar-te tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoar-te, o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens estás na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão Natanael Martins, nosso primo da minha esposa. Deus te abençoe, querido. Obrigado lá do Rio também, obrigado por estar conosco. Nós vamos fazer uma oração e a nossa irmã Deusimar, minha esposa, estará lecionando. A paz do Senhor, Consuelo, que Deus te abençoe com os irmãos dessa manhã abençoada em nome do Senhor Jesus. Ore conosco nesta manhã para que possamos prosseguir com a nossa revista da Escola Dominical, com a nossa lição desta manhã, em nome do Senhor Jesus. Deus tem uma bênção para você, para a sua vida, vai falar conosco através da sua palavra. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos na tua presença. Pai, alcance o teu filho, a tua filha,
que estarão atentos, Senhor, ao estudo da Bíblia, ao estudo de um tema importantíssimo, que ao final desta lição ela possa servir de edificação, de libertação, de cura, porque estudando a sua palavra também estamos adorando, estamos ministrando bênçãos, estamos ministrando, Senhor, solução de problemas, que o Senhor possa abençoar os teus filhos. Fica conosco, nos ajuda em tudo, porque sem ti nós nada podemos fazer. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Nossa irmã Deusima estará iniciando com a lição em nome de Jesus. Eu quero, nesta manhã, neste dia, cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, que Deus possa nos abençoar, nos capacitar, que nós possamos aprender, né, a palavra do Senhor nesta manhã. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Nós estamos diante de uma lição, diante de um texto, diante de um conteúdo, né, muito importante, porque nós estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania de Deus, né? E para que nós pudéssemos compreender esse assunto, foi utilizado o livro de Jó, a história de Jó, para que nós possamos entender, né, esse assunto. E o tema de hoje, ele fala sobre a realidade de Satanás. Existem duas ideias errôneas a respeito de Satanás. Uma é que ela não existe, é que ele não existe. Então, é uma ideia errada a pessoa achar que o diabo não existe, porque ele existe. O próprio diabo, o próprio Satanás, ele coloca isso, né, na mente das pessoas, achar que ele não existe, porque aí ele vai poder agir e a pessoa vai dizer, não, ele não existe. Então, a pessoa nega essa existência. E a outra é supervalorizar ele, achar que ele é extremamente poderoso e não é. Ele não é onisciente, não é onipresente e nem é onipotente. Isso são os atributos de Deus. Mas ele intervém na vida do ser humano de uma forma muito terrível. E nós precisamos entender, compreender dentro da palavra de Deus, para que nós possamos vencer a cada dia as tentações, né, que vêm sobre nós, as armadilhas de Satanás sobre a nossa vida. Então, ele existe, é um anjo caído, mas ele não é extremamente poderoso. Ele não tem os atributos de Deus, de onipresença, onisciência e onipotência. Esses são os atributos de Deus. A leitura em classe foi lida, né? Todo mundo já conhece, quando Satanás também se apresenta a Deus e questiona sobre Jó. Ele diz, olha, Jó, e Deus vai dizer, olha, Jó é fiel. Olha como que ele é temente. E Satanás vai dizer, não, ele só é assim porque ele tem tudo. Porque o inimigo, ele é o nosso acusador. Ele questiona a nossa vida. Ele questiona por que nós servimos a Deus. Ele quer provar a todo momento que o ser humano não presta, que eu e você não prestamos. Então foi o que ele tentou fazer com Jó. E aí ele vai dizer, olha, se Jó perder tudo, ele não vai ser fiel, ele não vai continuar servindo a Deus, ele não vai continuar bonzinho, e assim sucessivamente. Ele, como acusador, ele vai colocar isso. Então eu fico muito preocupada quando alguém fala que o ser humano não vale nada,
quando alguém fala que o ser humano tem que ser destruído mesmo. Quando as pessoas falam, né, que tem gente que fala é melhor lidar com animais do que lidar com gente. Isso é preocupante porque nós somos a obra-prima de Deus. Nós somos a coisa mais importante para Deus, a ponto dele dar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. E esse é o papel do diabo, de nos acusar, né? De estar acusando o ser humano, assim como ele fez com Jó. Nós vamos, essa lição, essa revista, né? A revista CPAD, como meu esposo sempre fala, não está com a data correta, mas é a que está sendo usada em todo o Brasil neste trimestre, daqueles que utilizam a revista da CPAD. Uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Então, quando você depara com esta mensagem, com o livro de Jó, você chega à conclusão: o diabo existe. Nós precisamos entender isso. Todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo o sofrimento experimentado pelo homem de Uz, ou seja, Jó, né, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Tudo que Jó vai passar é por consequência da ação do adversário que estava questionando, né, o porquê que ele era fiel a Deus. Ali o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, nesta lição, abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Então, nós vamos procurar trazer, né, um conhecimento acerca de Satanás. Não é um assunto fácil, como eu falo para vocês, não é um assunto fácil de se entender, mas duas coisas, né, que eu vou repetir, que nós temos que tomar cuidado. Primeiro, não podemos negar a existência de Satanás. Ele existe realmente. E a outra, nós não podemos supervalorizar, dizer que ele tem muito poder, porque isso não é verdade. Mas ele atua para destruir o ser humano, principalmente aquele que quer e que está servindo a Deus. O livro de Jó e a natureza de Satanás. Primeiro, um ser espiritual. O diabo não tem um corpo como eu e você. Ele não tem. Então isso é uma coisa que ele também inveja. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás, que nos permite conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar, conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos, representada no texto pela expressão os filhos de Deus. Então, quando fala os filhos de Deus, vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Quando os anjos, aqui fala de uma reunião angelical, e Satanás ele vai também porque ele tem a mesma natureza de anjo, só que ele é o quê? Um anjo caído, um anjo que não habita mais nas regiões celestiais. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas à sobrenatural. Então, existe no mundo sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela. Veja bem que isso é muito importante. O diabo, ele não é onipresente, como Deus. Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas por ele ser um ser angelical, um ser espiritual, ele vai ter uma rapidez de locomoção,
Por que que fala? De onde, ó. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então quando ele fala de rodear, quer dizer, como que se rodeia a terra? Humanamente falando, só com os meios de locomoção. O diabo, os anjos de uma forma geral, seres espirituais, eles têm essa capacidade de locomoção muito rápida, de uma forma muito rápida, mas ele não é onipresente. Porém, existe uma quantidade de anjos caídos muito grande. Então, existe toda uma organização. Um ser criado. Satanás é um ser criado. Ele foi criado por Deus, né, como um anjo. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente, ele não existiu por si, não. Ele foi criado. Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas, o anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo. Ele foi um anjo bom como os demais. Assim, ele é uma criatura, não o Criador. Por isso, o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. É Jó, capítulo 1, versículo 12. Como ele não é autoexistente, é semelhante às outras criaturas que povoam o universo, não é um ser incriado. O diabo é uma criatura limitada. Por que ele não pode fazer tudo? Porque ele só tocou onde Deus permitiu que ele tocasse. Quando Deus falou na vida dele, não toca. Então ele não teve como tocar na vida de Jó. Então ele só vai agir, ele só vai tocar aonde Deus vai permitir que ele toca, para que fosse ali provado a fidelidade. Então, dessa forma, né, nós temos que entender que o Senhor, ele está acima de todas as coisas. Ele é todo poderoso. E ali também nós vamos ver a atitude diante a interferência do inimigo. Mesmo ele sofrendo, mesmo ele padecendo, mesmo ele perdendo tudo, mesmo ele doente, nós vamos entender que ele vai permanecer fiel e ele não vai reclamar. Ele não vai reclamar. Quando a mulher dele fala, abandona o teu Deus e morre, ela queria que Jó blasfemasse. A Bíblia fala que ele vai dizer, como falas uma louca mulher, falas tu também. Então ele estava dizendo, você está falando de uma forma louca, você não está pensando no que você está falando. Então isso é importante, porque nas lutas, nas aflições, nas tribulações, o inimigo vai tentar minar, né, nas nossas ações, para que nós venhamos afastar do Senhor. Mas Jó permaneceu fiel ao Senhor. Amém? Que Deus continua nos abençoando. Paz do Senhor, Iandra Coimbra, Deus te abençoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Número 3. Um ser dotado de personalidade. Além do fato de ser um ente espiritual, quando eu falo de um ente espiritual, eu estou dizendo aquilo que existe. Dentro da filosofia, ente quer dizer aquilo que existe. Então, o diabo existe no mundo espiritual. Tudo aquilo que existe é chamado de ente. Então, o diabo existe no mundo espiritual e atua no mundo físico nosso, trabalhando para a destruição do homem, do ser humano, porque foi a obra-prima de Deus. Ele é uma pessoa que se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal.
ele fala e possui capacidade argumentativa. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo. Olha o que é essa forma argumentativa. O diabo ele vai argumentar com Deus acerca da fidelidade de Jó. Ele vai argumentar com Deus. Ele é fiel, ele é bom porque ele tem tudo. E aí, vamos ver dentro da personalidade do diabo, nós vamos ver, olha, na sua capacidade argumentativa, presta atenção nisso, nós vamos ver, Mateus capítulo 4, vai falar da tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, nós vamos ver, né, sobre até o versículo 11, falando da tentação de Jesus. Então, olha, Jesus estava, né, no deserto para ser tentado, foi um momento de provação, né, que Jesus passou, e ali o tentador vai chegar, no verso 3, então o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome, Jesus é o filho de Deus, e Jesus podia transformar as pedras em pães. Mas também, Jesus não podia seguir aquilo que o diabo estava falando para ele fazer. Então, não satisfeito, nós vamos ver o versículo 6. E lhes disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guarde. E eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Salmo 91. Então o diabo vai usar o Salmo 91 para dizer para Jesus que Jesus podia se jogar do pináculo do templo. Então o Senhor também tem resposta, que não tentarás o Senhor teu Deus. Estava dizendo para Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Estava dizendo que ele era Deus, que ele era o Senhor, que ele era o Filho de Deus. Então aqui foi um momento muito difícil, né? Eu imagino porque Jesus estava na sua forma humana, na sua forma carnal. Então ele queria vencer a natureza humana de Cristo, para assim derrotar e dizer, o homem, o ser humano não presta, porque nem o Filho de Deus, de forma humana, conseguiu suportar. Mas Jesus venceu por mim e por você, para que nós também possamos vencer. Glória a Deus por isso. E por último, né, ele vai... E lhes disse, versículo 9, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E Jesus ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. O diabo, ele quer arrumar um meio de ter a minha adoração, de ter a sua adoração. E nós temos que adorar somente ao Senhor, aquele que é vivo, poderoso e que reina para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nessa parte da tentação de Jesus, né, que ele tem uma forma argumentativa, no livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. O que é se expressar verbalmente? É falar, né? Eu estou me expressando de uma forma verbal, eu estou falando. Se fosse escrito, né, eu estaria escrevendo. Mas ele fala. O diabo, ele se expressa, ele fala. E também possui conhecimento. Ele possui tanto conhecimento que ele vai usar a própria palavra de Deus. É por isso que não adianta você deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 para trazer segurança. Você tem que buscar, você tem que confiar, você tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. Habitar com o Senhor, estar com o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens.
Ele conhecia a vida de Jó. Isso faz dele um ser perspicaz, um ser inteligente. Ele tem conhecimento. O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia, quando disse: não ignoreis os ardis, e que ele se valia os métodos sofisticados para atingir as pessoas. Segundo aos Coríntios 11, Efésios 6, 11. Nós vamos ler, né, quando Paulo vai... Efésios capítulo 6, versículo 11, vai dizer assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então aqui Paulo vai dizer: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra a cilada do diabo. Ele vai dizer: o diabo vai lançar cilada. Para isso nós temos que ter as armaduras de Deus, as armaduras espirituais, para vencer essa batalha espiritual. A batalha espiritual não se vence com armas carnais, mas se vence com armas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, vai dizer assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então Paulo estava alertando as pessoas acerca do perdão. O perdão para aquela pessoa que peca, para aquela pessoa que enfraquece, para aquela pessoa que tem uma dificuldade. E ele vai dizer para quê? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Não ignore aquilo que o inimigo pode fazer contra a sua vida, contra a nossa vida, porque ele é perspicaz. Assim Satanás usou de seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó. Ponto 2. A lição também não é tão grande. E também a nossa intenção não é trazer assim, outras informações. Nós vamos ficar dentro daquilo que a lição está trazendo para nós, porque são temas polêmicos, mas que a lição traz informações muito importantes e que são assim suficientes para que a gente tenha uma compreensão. O livro de Jó e as obras de Satanás. Então, o que Satanás faz? Quais são as obras dele? Número 1, dor e sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. O Satanás, ele trabalha contra o ser humano, trabalha contra eu e você. Através de suas ações, é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. É da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. O diabo tem prazer de ver o ser humano sofrendo. No livro, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Veja bem, muitas pessoas, às vezes está passando uma luta, fala assim: eu estou sofrendo como Jó. Não está sofrendo como Jó, porque Jó foi uma pessoa que mais sofreu. Não se iguala a outra pessoa. Então, porque o sofrimento é baseado, a gente sabe que muita gente já sofreu, né, os judeus na Segunda Guerra, né, várias situações de sofrimento. Porém, em relação se a gente for caracterizar todas, fazer um apanhado, né, nós vamos ver que Jó foi a pessoa que mais sofreu. Primeiramente, o diabo atingiu as suas posses. O que ele fez o patriarca sofrer ao ver o seu patrimônio destruído
repentinamente. Então, qual foi a primeira coisa que o diabo vai atingir na vida de Jó? Jó, ele era muito rico, muito rico. Então, o que vai acontecer primeiro? Ele vai perder toda a sua riqueza. Uma pessoa que riquíssimo. E ele perde tudo. Tudo. É fácil? Não é fácil, porque ele tinha muita coisa. Ele tinha muita coisa. Ele estava acostumado com os bens que ele tinha. Ele estava acostumado com aquilo que ele possuía. Da mesma forma, houve grande sofrimento em Jó quando ele viu a tragédia se abater sobre a sua casa, pois sua família foi devastada. Jó, ele vai perder todos os seus filhos. E isso aí deve ter sido o pior de tudo. Porque ele amava demais os filhos. A Bíblia diz que ele fazia sacrifícios ao Senhor pelo perdão dos pecados praticados. Ele era o sacerdote da casa. Só vai restar a esposa dele. Os filhos ele vai perder todos. Tem coisa pior do que isso? Não existe coisa pior do que isso. E por último, entretanto, o sofrimento do homem de Uz não cessou com a perda da família. Por quê? Porque mesmo perdendo tudo, mesmo perdendo a família, Jó continuou adorando ao Senhor. O diabo o infligiu com uma doença que o fez padecer dor e isolar-se de todos. Jó agora ele vai ficar doente e ele vai sentir dores, as feridas pelo corpo. E ele vai se isolar de todos, vai ficar, afastado, sozinho. Então, isso daí vai gerar uma situação muito difícil para Jó. Sem precedentes, Ninguém havia sofrido, nem houve ninguém que sofresse tanto quanto Jó. A outra característica de Satanás, outra obra dele, a primeira foi dor e sofrimento. A segunda é o de acusar, acusador. Vamos ver, o diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso, ele também acusa. Faz parte de sua natureza acusar. Foi o que ele fez com Jó. O diabo o acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse. Então vai dizer, Jó era fiel porque ele tinha tudo. Jó é como se alguém dissesse hoje assim, fulano só é crente, só serve a Deus, só vai para a igreja porque está fazendo uma troca com Deus. Eu vou para a igreja e Deus faz isso por mim, ou faz aquilo outro. Então, isso é muito complicado, porque o diabo, ele vai acusar. Aí, alguém escreve um hino. Eu não adoro pelo que ele faz, mas eu adoro pelo que ele é. E a gente não pode só cantar da boca para fora, nós temos que viver isso. Eu adoro pelo que ele é, porque ele é Deus e é o meu Deus. Assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro, querendo cirandá-lo com ele. Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. O diabo quis fazer como Jó. O livro do Apocalipse mostra a acusação como a missão do diabo. A Bíblia fala que o apóstolo Pedro, Jesus falou para Pedro, o diabo queria cirandar com você. Queria, lançar coisas sobre a vida de Pedro. Mas o Senhor o guardou, o Senhor teve misericórdia dele. O Senhor cuidou, o Senhor repreendeu, o Senhor não deixou. Mas mesmo assim, Pedro passou por algumas coisas. Mas o Senhor não deixou que Satanás cirandasse com ele. Nós vamos ler em Apocalipse aqui,
capítulo Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. O que vai falar para nós? Apocalipse 12, 10, que diz assim: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então aqui, irmãos, que coisa, né? Maravilhosa. O acusador foi preso, o acusador, aquele que acusa de dia e de noite. Olha que coisa, né, terrível. O diabo é o acusador, aquele que acusa eu e você. Nós vamos ver agora tentar qual é a função do diabo. Olha, primeiro trazer dor e sofrimento, né? Trazer dor, seja ela física quanto emocional. As pessoas estão vivendo hoje muita dor emocional, o que também é extremamente, né, complicado. As dores emocionais e sofrimento, né, de uma forma geral. E acusar eu e você. Ele quer achar uma brecha, ele quer achar uma coisa, ele quer achar outra coisa. Às vezes você está pelejando, está lutando e o diabo está acusando. Então a gente tem que ter muito cuidado para que nós não venhamos fazer o serviço do diabo, que é acusar. Tem pessoas que ele vive catando problemas, assim, ciclano é assim e assim sucessivamente. Vê problema em tudo, vê defeito em tudo, mas essa é a função do diabo, de nos acusar. E a outra é de tentar. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. O que é isso? É levar a pessoa a praticar o mal. Também faz parte da sua natureza tentar pessoas. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. Versículo 12, 14 e 17. Ou seja, o diabo, ele vai tentar pessoas, ele vai usar pessoas para destruir os bens de Jó. Então, ele vai levar essas pessoas. É claro que ninguém faz porque quer fazer, vamos colocar assim. Mas isso daí é complicado. Por quê? Porque o diabo vai tentar as pessoas contra o outro. Que o Senhor nos guarde, que o diabo não ache brecha em nós, para usar eu e você, para tentar uma outra pessoa. Veja bem, porque o diabo, ele usa pessoas, ele não tem um corpo como eu e você. Então, se ele não tem um corpo, ele não pode andar como nós, falar, ser visto como eu e você. É claro que tem pessoas, né, que vai ver. Mas ele pode tentar uns contra os outros. Aí que vai falar lá em Efésios, a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne. É contra as potestades do diabo. Porque às vezes tem pessoas que se lançam contra nós e a gente fica sem saber. E está sendo tentado pelo diabo. E a gente tem que vigiar, né? Porque a intenção do diabo é colocar uns contra os outros. E nós vamos ver aqui, olha, 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo 21. E o versículo 1 vai dizer, veja bem, então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Olha bem, Satanás se levantou contra Israel, contra o povo, contra a nação de Israel. Aí ele vai usar quem? Ele vai usar o próprio rei, Davi, para contar as pessoas, fazer censo, que Deus tinha falado que não era para fazer.
Mas o diabo vai lá e põe na cabeça, né? Para poder Davi começar a fazer o censo, contar o povo. Então ele vai usar, infelizmente, ele tentou, ele incitou, ele instigou, ele fez com que Davi, né? Claro que Davi fez por ele, mas o diabo que o incitou a fazer aquilo. E o ponto 3, o último ponto, né? Essa lição ela tem 3 partes. A última parte, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Queda e ruína de Satanás. O vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto, mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que o seu silêncio fala alto. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, o propósito do livro pô-lo em evidência, nem tampouco superestimar o mal. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Então, no livro de Jó, Satanás ele vai aparecer até o capítulo 3. E depois, o que nós temos que entender? Satanás vai instigar contra a vida de Jó. Deus vai dar permissão, porque Jó ele era fiel e Deus vai dizer, ele é fiel. Ele é fiel. Só que do capítulo 3 até o final, não se fala mais em Satanás. Porque se Jó tivesse blasfemado, ele ia aparecer lá, né, mostrando para Deus que Jó blasfemou. Mas Jó, ele passa, veja bem, Jó, ele vai passar todo aquele período ali, né, aquela conversa que ele tem com seus amigos, e isso é importante, tá? Essa conversa com seus amigos, esse processo, Jó vai passar um processo naquela luta, tipo assim, o diabo armou e largou Jó sozinho. Armou e deixou. Então, o processo de Jó, em que a impressão que a gente tem é que Deus está em silêncio, porque Deus também, ele não vai intervir, ele vai dizer, não toca na vida dele. Ele não vai intervir até naquela conversa ali. Por quê? Porque no final, Jó vai dizer, antes, eu conhecia de ouvir falar. Conhecia quem? Deus. De ouvir falar. Hoje, os meus olhos te veem. Então, Jó vai dizer, hoje, eu estou mais firme do que lá no início, quando eu passei a prova. Hoje, eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Hoje, eu conheço o meu Deus. Os meus olhos veem o meu Deus. Porque ele passa pela prova, vamos colocar assim, sozinho. Sozinho entre aspas, né? Porque Deus estava contemplando tudo, mas as ações dele, ele que vai definir. Não podia, Deus não podia intervir naquilo ali. E o diabo também tinha que deixar. E Jó aqui no final, ele vai dizer, antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, porque ele passa na prova. Quando você e eu passamos na prova, quando você e eu vencemos a prova, na presença do Senhor, aleluia, a gente passa a ter um conhecimento maior de Deus. A gente passa a enxergar mais o Senhor. A gente passa a se firmar mais com o Senhor. A gente passa a ter mais certeza. Louvado seja o nome do Senhor. Então é como se Jó passasse aquela prova sozinho. Aí
final, quem vence? O Senhor. Jó vence. E o diabo não vai aparecer, porque ele já perdeu. Ele já perdeu a batalha. E ele tem que perder sempre. Na minha vida, na sua vida, ele tem que perder. Glória a Deus por isso. Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico. Jó foi submetido a uma prova de fogo. E mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou. Veja bem, Deus nunca o abandonou. Como eu falei, ele passa aquela situação, Deus não vai interferir diretamente, mas Deus nunca o abandonou. Deus nunca o abandonou. A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno, ela se manifestou. Lá no capítulo 38. Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens. Ela também se manifestou trazendo alívio, paz e livramento a Jó. Deus mesmo, no momento certo, testemunhou que Jó era o homem que ele sempre disse que era, justo, reto e temente a Deus. O que Deus falou de Jó? Ele é justo, ele é reto e ele é temente a Deus. Ele passa na prova e no final ele sai reto, justo e temente a Deus. E Satanás perde. Porque nada que Satanás oferece, nada que ele, nenhuma bandeja dele, é porque ele gosta de você. Não, ele quer só destruir a sua vida. Ele quer só te ver caído. Ele quer só te ver derrotado. Eu estava ouvindo ontem, não foi a primeira vez que eu ouvi esse testemunho, eu já tinha ouvido em outras épocas e ontem eu ouvi de novo. E achei muito interessante. Um pastor, estava contando que um determinado pastor estava na casa dele e foi contar o testemunho. E eu vou contar por cima, não vou detalhar, até porque ele não detalhou também. E aquele pastor que estava visitando ele foi contar sobre a conversão. Ele era uma pessoa que trabalhava para Satanás, fazendo trabalhos, encomendas de trabalhos que as pessoas pediam contra outras pessoas, pessoas que fazem algum tipo de trabalho. E Satanás pediu que ele fizesse um trabalho num corpo humano de 15 dias, que tivesse 15 dias de morto. Então ele foi no cemitério, conseguiu lá comprar, pagou lá, ele descobriu qual era o corpo que tinha 15 dias, que tinha sido sepultado, e ele agora começa a desenterrar. Quando ele chega no caixão, antes que ele abrisse, Satanás vai se materializar do lado dele e vai dizer: não toca nesse caixão, não toca nesse corpo. E ele vai falar: eu vou tocar, porque eu paguei para mim tocar, paguei por esse corpo, eu vou tocar. E o diabo falou: não toca, porque se você tocar, você morre. Ele falou: mas eu vou tocar porque eu paguei. Ele estava se achando todo poderoso. Ele servia a Satanás, que achava que era o todo poderoso. E aí Satanás fala com ele: esse corpo pertence. E apontou para o céu. Aí
desistiu do corpo porque ele ficou com medo de morrer. Desistiu daquele corpo. E ele não teve como fazer aquele trabalho. Aí ele foi procurar saber quem era aquela pessoa tão importante que tinha 15 dias que tinha sido sepultado. E aí ele descobriu que era uma serva de Deus que tinha partido. E aquele homem falou: o quê? Se Deus cuida do corpo desta mulher, 15 dias depois que partiu. Imagina nós, imagina quem, né, está vivo. Então ali ele vai reconhecer a soberania de Deus, o poder de Deus. O diabo não tem mais poder do que Deus. Ele age, ele atenta, ele luta para destruir eu e você. Mas pensa bem, Jó permaneceu fiel na prova. Na medida que Jó permaneceu fiel, temente, reto, o que vai acontecer? O diabo perde. E o diabo tem que perder. Ele tem que perder mesmo. Porque vitorioso é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A conclusão vai dizer assim: o livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real. E a partir da revelação divina, na história bíblica. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de João: por isso devemos descansar em Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você nesta manhã. Agradecer a Deus por esta palavra, que nós possamos estar fortalecidos no Senhor. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades do diabo que tenta, destruir o ser humano. Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença. Somos gratos a Ti, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aprendendo mais da Tua palavra. Deus, que o Senhor possa guardar cada pessoa, Jesus, que está ouvindo a Tua voz, que está participando da escola dominical, que vai estar, Senhor, ouvindo esta palavra. Oh, meu Senhor amado, toma nas Tuas mãos, dá vitória, fala nos corações, fortalece cada crente, liberta, transforma. Jesus, nós precisamos ser fortalecidos, Pai, para que possamos vencer as lutas, a artimanha do adversário. Meu Senhor amado, continua abençoando a Tua igreja, o Teu povo, em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus possa abençoar a sua vida, e o pastor Eli estará fazendo, o encerramento. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos só impetrar a bênção apostólica. Eu quero agradecer em nome da igreja, em nome do nosso ministério, aos irmãos que estiveram aí presentes conosco nesta nossa escola bíblica dominical. Logo mais teremos culto presencial, Deus estará nos abençoando poderosamente. Quero informar os irmãos que usam a Kombi da igreja. Nós não tivemos ainda nenhuma notícia do nosso irmão Davi, o motorista, se está chovendo muito lá na roça, ele vai descer ou não. Até mais tarde estaremos informando aí na guia, no grupo, a todos os irmãos. Quero agradecer a presença da irmã Ianca, e agradecendo a irmã Ianca lá de Aracuí, eu agradeço a todos que estiveram presentes conosco, em nome do Senhor Jesus.
Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo estejam com todos que aguardam a vida de Jesus para todos sempre. Que todos possam dizer amém. Que Deus os abençoe, te dê um bom domingo com a sua família, em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade.